Bom dia a todos mais uma vez. Vamos começar mais uma manhã de domingo aí com o nosso estudo em torno do Evangelho de Jesus. E nós escolhemos hoje o tema Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Algo que parece tão simples, mas é um tema muito amplo, muito complexo. Longe da nossa pretensão querer esgotar o assunto hoje, mas a gente vai dar aí algumas pinceladas, trocar algumas ideias, trazendo a aplicação desse ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga nos ampare. E vamos lá. Eu trouxe aqui esse livro que a gente usa para fazer o estudo do Evangelho miudinho, né? O Evangelho Redivivo, que é o livro 2 que trata do Evangelho de Mateus. E a passagem que a gente vai iniciar o estudo hoje, né, já dando uma palhinha, porque a gente faz esse estudo aprofundado toda quarta-feira, é Mateus capítulo 5, versículos 34 ao 37. Palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Nós estamos acostumados a viver sempre com o sim e a nos rebelarmos quando ouvimos o não. No nosso dia a dia, a gente quer sempre ouvir sim para as nossas vontades. Com as nossas crianças não é diferente. A diferença é que hoje elas são muito questionadoras, né? Se falamos o não, elas querem saber o porquê e a gente tem que dar uma explicação razoável, porque senão elas vão insistir e querem saber por que não. E se uma vez a gente fala sim e na outra a gente fala não, eles querem saber por que aquele dia eu podia, por que agora eu não posso. Ou seja, assim como as crianças, né, acontece com elas, tudo tem uma razão de ser. Quando Deus fala sim para a gente, tem uma razão de ser. Quando Deus fala não, também tem uma razão de ser. E o convite de Jesus são dois pontos muito importantes que a gente tem que observar. O objetivo hoje não é destrinchar a passagem, porque por trás de cada palavra fala ali o rei, porque é o reino do rei, porque é o escabelo de vossos pés. Não é o objetivo hoje destrinchar a passagem. Mas pegar dois aspectos principais, que é o não jureis, que Jesus fala, e o seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que Jesus quis dizer com isso, né? E aí eu queria fazer uma leitura breve aqui do livro Pão Nosso, a lição 80, que Emmanuel traz uma breve explicação para a gente, que vai auxiliar no nosso entendimento e na nossa troca de ideias. É a lição 80 que fala o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Olha o cuidado que a gente tem que ter na educação dos nossos filhos. Devemos amar aos nossos filhos, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Mas com esse cuidado, porque tudo que passa do limite, tudo que é excesso, se torna o quê? Um grilhão. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Muitas vezes a gente ajuda uma pessoa e a gente acaba se tornando o guru daquela pessoa. A gente acaba se tornando responsável espiritualmente por ela, pela ajuda que a gente oferece, pelo socorro, pela intercessão que a gente faz por ela, mas a gente não pode esquecer que ela tem que caminhar com as próprias pernas. A gente não pode ser muleta a vida inteira. Atende com alegria aos que te pedem um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não esqueças a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero com tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo.
Vamos parar por aqui, porque aqui já dá para a gente falar muita coisa. O que acontece? O tempo inteiro, na nossa programação reencarnatória, nós somos convidados em diversas situações a dizer o sim e a dizer o não. A lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos discernir, nós sabemos distinguir. E muitas vezes a gente fica em dúvida na hora de dizer o sim ou o não, porque a gente se apega a muitas premissas ilusórias. Como diz Joana de Ângeles para o Divaldo. Divaldo, quando essa vida passar, quando você chegar do lado de lá, você vai ver que tudo isso aqui é ilusão. Tudo isso aqui é uma criação em torno do espírito encarnado para que ele possa tomar suas próprias decisões e caminhar sozinhos. Mas a gente se pega muitas vezes assim, pensando principalmente, se eu fizesse isso aqui, o que o outro vai pensar? A gente pauta sempre as nossas atitudes, as nossas decisões no padrão social. Mesmo sabendo o que é certo, o que é errado, a gente quer sempre mostrar alguma coisa para o outro. A gente parte de uma premissa errada. É claro que tem condutas sociais que a gente deve seguir um padrão mínimo de socialização, de civilização, de educação. O Emmanuel vem falar aqui de cordialidade. Eu tenho que saber falar o sim com cordialidade, tenho que saber falar o não com cordialidade, sem ofender o outro. Mas de onde que eu devo partir? De qual princípio que eu devo partir para dizer o sim ou o não em todas as situações da minha vida? A parte daquilo que o outro vai pensar a meu respeito, de como eu serei julgado, porque nós julgamos o tempo inteiro e temos medo de sermos julgados. Nós julgamos situações, nós julgamos as pessoas, nós tiramos conclusões precipitadas, a gente acha que aquela conduta da pessoa foi negativa, foi para me ofender, mas a gente não sabe o que se passa no coração dela. Tem aquele ditado que fala assim, o coração do homem é terra que ninguém pisa. Cada um é que sabe o que passa no seu íntimo, o que passa no seu pensamento. Mas nós temos muito essa preocupação assim, não, porque se eu fizer isso eu serei julgado, eu serei motivo de chacota, vão rir de mim, eu vou receber críticas, Nossa, a Elaine está na casa espírita dia tal, isso é fanatismo. Todo dia a Elaine está lá. E aí eu lembro muito das palavras de uma pessoa que eu ouvi, o Raimundinho, ex-presidente da OAB, no congresso que eu estava participando em Ouro Preto. E enquanto ele falava, ele falou assim, olha, eu vou à missa todos os dias. E aí todo mundo, nossa, vou todos os dias, mas eu não vou porque eu sou santo, eu vou porque quem peca mais tem que rezar mais. Então, assim, se a gente está aqui todo dia, não é porque a gente é especial, não é porque a gente se acha melhor que ninguém, é porque a gente já fez a reflexão que o Santo Agostinho convida, todos os dias fazer a autoanálise, e a gente já entendeu que a gente precisa muito disso aqui. Precisa muito, que a gente não pode se afastar, que a gente ainda sabe muito pouco. Quer dizer, a sabedoria, o conhecimento divino já está no nosso subconsciente. Mas se a gente não tiver muito presente na casa espírita, na casa de oração, a gente se perde pelos caminhos do mundo. Porque o mundo nos convida o tempo inteiro a muitas coisas. A gente começa a ir na onda da sociedade, a gente começa a acompanhar a multidão, não é? E a nossa proposta, o nosso propósito de vida, que a Sandra falou na última palestra dela, a gente reencarna com um propósito de vida. E esse propósito de vida que a gente escolhe, que a gente diz sim para ele, é realmente seguir Jesus. Então a gente precisa buscar, de todas as maneiras, estar em contato com aquilo que é elevado, com aquilo que é mais alto. E quando a gente toma essa decisão, a gente recebe muitas críticas e a gente vai passar por muitas situações de muita dificuldade, que muitas vezes as pessoas vão desistir falando assim, não, eu não dou conta, isso não é para mim, vou deixar para depois. Porque eu comecei a buscar estar em contato mais próximo com Deus, estar mais perto de Jesus, e coisas ruins, entre aspas, começaram a me acontecer, tudo começou a dar errado, Antes estava tudo caminhando bem e agora está tudo dando errado. E a gente precisa refletir o seguinte, o que está dando errado? Os meus projetos materiais estão dando errado, mas qual que é o meu verdadeiro propósito? Não é que o meu projeto de vida com Deus, ele seja maior, que ele cresça, que ele seja o mais importante na minha vida?
então eu não posso me afastar, porque nós vamos passar por essas provações, por essas dificuldades o tempo inteiro. Quando a gente atende na conversa fraterna, muitas pessoas chegam num estágio de mediunidade perturbada e a pessoa fala assim, tem como tirar? Não quero mais. Assim, é um sentido que faz parte do seu eu, do seu íntimo. Você tem os 5 sentidos perceptíveis e tem o 6º sentido, que é a sua mediunidade. E ela tem uma razão de ser. Ninguém vem médium por acaso. Todos nós temos um grau de mediunidade, né? A intuição. E tem aqueles que têm a mediunidade ostensiva, que é um salto evolutivo para quem sabe usar bem esse dom que tem. A gente sabe que tem muitas pessoas usando de uma forma deturpada, usando de forma errada, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por ignorância, apesar de já trazer no seu íntimo a lei divina, mas pelo livre-arbítrio opta, né, vai dizer o seu sim na ocasião errada. Isso é de cada um. Então, nós precisamos cultivar em nós essa semente divina. Então, seja o seu falar sim, sim, não, não, em cada ocasião da sua vida, você fazer escolhas. E quais são as premissas, né? Voltando lá atrás, quais os princípios, o princípio que eu vou seguir para dizer o meu sim, sim, não, não. Primeira coisa, Deus vê tudo que a gente faz. Né? Quando eu sou mãe de 3 filhos e eu sempre ensinei para eles o seguinte, falei assim, olha, mentir não é legal. Você pode mentir para mim, você pode me enganar, mas Deus você não engana. Não esquece disso nunca, Deus vê tudo que você faz. Então, sempre que você achar que está me enganando, que está mentindo para mim, lembra que Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Então, primeiro raciocínio. Perante Deus, o que eu devo fazer? Sim ou não nessa situação? O que Deus pensaria disso? Apesar de que Deus não é um ser, né? Perante a lei divina, o que eu devo fazer? Qual que é o correto? E aí a gente sabe o que é o certo. Segundo ponto. Isso que eu estou fazendo é bom para mim? Me prejudica, me faz crescer enquanto espírito imortal que sou. E o terceiro, em relação ao outro. Como que isso reflete no outro? Como que o meu sim ou o meu não, nessa ocasião, vai refletir no outro? Vai ser bom para ele? Vai ser um prejuízo ou não? Aí a gente pensa nas situações corriqueiras da nossa vida, né? Então vamos falar de uma experiência pessoal, por exemplo. Há mais de 14 anos que a gente estuda a doutrina espírita. E a doutrina espírita a gente sabe que não proíbe nada, né? Ela nos dá o esclarecimento e com o nosso livre-arbítrio nós tomamos as nossas decisões. Aí decidimos, vamos parar de tomar bebida alcoólica. Por quê? Estamos envolvidos em trabalhos muito importantes na casa espírita, por exemplo, do tratamento espiritual, que a gente precisa estar com o nosso organismo o mais limpo possível, inclusive em relação à nossa alimentação. Tem que ser uma alimentação mais equilibrada, que a gente tem que cuidar melhor da nossa energia para a gente poder doar mais e estar em uma conexão mais próxima com o plano espiritual. Então, tomamos essa decisão, não vamos mais tomar bebida alcoólica. E quantas situações constrangedoras nós passamos por causa disso, né? Porque vira motivo de deboche. Ah, sua mulher não te deixa beber. Ah, isso é fanatismo. Ah, não sei o quê. E aí é o nosso teste. É o nosso teste. E aí nós vamos dizer sim, sim, não, não, né? De acordo com a nossa convicção, pautados nesses 3 valores, nesses 3 princípios que a gente falou aqui. Perante Deus, perante mim mesmo e perante o outro. Né? Eu não tenho que dar satisfação para o outro daquilo que é a minha convicção. Mas como convida Emmanuel, sejamos cordiais. Não precisamos responder com grosseria, não precisamos querer responder à altura, entendendo que cada um tem o seu momento. Né? Que aquilo que é errado para o companheiro, um dia ele vai entender. É para o meu benefício, é para o benefício do meu próximo, é uma escolha que eu fiz. Não é uma imposição de ninguém, não é uma proibição da minha religião, é uma opção. Então, todas as escolhas que eu faço nessa vida, muitas vezes eu tenho que escolher assim, eu tenho um trabalho que me dá a minha subsistência, mas esse trabalho está prejudicando a minha vida familiar, né? Isso acontece mais com nós mulheres.
Porque a gente sai para o mercado de trabalho, a gente tem família, a gente tem filhos, e às vezes a gente percebe que a educação do filho está ficando prejudicada, que o filho está ficando carente, que o filho não está tendo o acompanhamento necessário, que essa situação nos deixa estressadas, e isso vai refletir em tudo na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, porque eu estou no trabalho preocupada com os filhos, eu estou em casa com os filhos preocupada com o trabalho. Então, eu tenho que tomar uma decisão. São decisões muito difíceis, mas eu sei o que é certo. Eu penso, eu preciso do dinheiro, eu tenho contas para pagar. Sim, mas o meu compromisso primeiro com quem que é. Não é? Então, às vezes, a gente está buscando alguma situação na nossa vida e essa situação não acontece. E aí passa um ano, passa 2, passa 3 e a gente fala assim, Deus, o que eu estou procurando, o que eu estou buscando é digno, é honesto, não prejudica ninguém, mas por que não acontece? E aí a gente tem que ter aquela confiança, que os planos de Deus para nós são melhores que os nossos. É difícil entender, é difícil aceitar, a gente sofre, porque a gente ainda está caminhando lentamente para o nosso progresso espiritual. Estamos assim muito devagar, muito presos ainda às convenções sociais, do ter e do ser. Infelizmente, a gente, ainda que minimamente, a gente precisa manter esse padrão do ter e do ser, pensando em como a sociedade vai olhar para mim, como a sociedade vai me julgar. Aos poucos a gente vai se desprendendo dessas amarras. A gente vai aprendendo a ter autenticidade, a sermos mais verdadeiros, mais sinceros, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, mas aprendendo que a vida simples que Jesus nos ensinou, aprendendo que ser humilde, que aceitar a situação e principalmente a gente saber agradecer todos os dias pelo que a gente tem, porque às vezes a gente acha que aquilo é pouco, mas Jesus fala, se for fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Então se a gente aprende a ser feliz com o pouco que a gente tem, a nossa felicidade ela tende a aumentar, não do aspecto material. Mas imagina a gente viver na condição que Paulo de Tarso viveu, sem nenhum bem material, e a paz que ele sentia, a felicidade, a plenitude que ele sentia ainda aqui na terra encarnado, porque ele entendeu a mensagem do Cristo. Então nada disso era necessário para ele mais. Ele não precisava mais dar satisfação para ninguém do ponto de vida social. Ele não precisava mais se apegar a essa questão do ter e do ser, porque ele já era, e ele já era com Jesus. E ele deixa um exemplo tão bonito para a gente, que tem a ver com esse, seja o seu falar sim, sim, não, não, que ele fala, salvo engano, em Gálatas, ou carta aos Romanos, eu não vou lembrar o certo agora, que ele fala, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal, e quando eu quero fazer o mal, o bem fala mais alto em mim. Então já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Quando eu quero falar sim, eu acabo falando não naquela ocasião que eu tenho que falar sim, para me libertar do vício, para me libertar daquela situação que eu sei que me compromete espiritualmente. Eu acabo falando não porque eu ainda não dou conta naquele momento. Então a gente sabe quando a gente tem que falar o sim, sim, não, não. E quem já ouviu aquela famosa frase assim, eu juro por Deus? Criança principalmente, né? A gente cresce ouvindo isso e a gente escuta o adulto falar. Eu juro por Deus que não fui eu. Não é? Quando o marido ou a esposa chega em casa e fala, eu juro por Deus que eu estava fazendo uma coisa legal, fala, desconfia. Desconfia, por quê? Porque Jesus fala, não jureis. Não jureis. E aí ele fala, não jureis pelo nome de Deus, não jureis por nada. Aí, o que a gente fala, né? É pecado falar o nome de Deus em vão. É pecado jurar por Deus, né? O que é pecado? Para nós espíritas, tem uma versão diferenciada. Então, essa passagem que a gente leu no início, que começa com não jureis e termina seja o vosso falar sim, sim, não, não, ela está ligada ao terceiro mandamento que Moisés traz para a gente, né? Não falareis o nome de Deus em vão. Por quê? Os israelitas, eles tinham o hábito de jurar
né? Em nome de Deus, em nome do templo, pelo ouro do templo, eles tinham esses rituais, essas criações, de modo a constranger o povo daquela época, a intimidar, né? A medoterapia. Então eles tinham esse hábito. E aí Jesus vem e fala, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar uma nova interpretação, vim trazer a boa nova. E aí Jesus nos convida, não jureis por nada. E aí quando ele fala lá de que não pode mudar um fio de cabelo da sua cabeça, é porque ele fala assim, vocês não têm essa autoridade ainda sobre si mesmos. A gente sabe que o nosso potencial mental ele é gigantesco e ele vai se ampliar quando a gente desencarnar. E aqui na Terra ele fica bastante reduzido para que a gente possa se movimentar sem apego ao que a gente foi lá atrás, a nossa bagagem que a gente traz lá de trás. De vez em quando vem aqueles relances assim que a gente lembra de algumas coisas, a gente tem aqueles flashes, né? Parece que eu já vivi essa situação, parece que eu já fiz isso aqui a minha vida inteira. Crianças que já nascem com um dom musical, mas isso geralmente fica ali fechado na nossa mente para que a gente tenha uma liberdade de agir na atualidade, né? Então, Jesus fala, vocês não têm o poder nem de mudar a cor de um fio de cabelo. Então, não jureis. E quando disser alguma coisa, que você disser seja verdade. E isso você mostra pela sua atitude. Você não precisa jurar por Deus que você está falando a verdade. A verdade sempre aparece. Então, quando você falar sim, sim, não, não, que seja com a convicção de que você está fazendo aquilo que é certo. E você não precisa provar para ninguém. Você não precisa jurar por Deus que você está falando a verdade, né? Que o seu propósito é bom. Mostre isso pela sua conduta, né? Então, a questão do juramento, da barganha com Deus, eu prometo que se eu conseguir tal coisa, eu vou doar 10 cestas básicas. Algumas vezes na minha vida eu fiz isso, não consegui o que eu queria, eu falei assim, mas eu vou doar cestas básicas assim mesmo. E de qualquer maneira eu estou ajudando, eu sei que Deus não precisa delas, mas tem pessoas que precisam, então vou fazer a doação. Hoje a gente já não faz mais, a gente já doa sem querer nada em troca, né? Então não é necessário fazer essa barganha, prometer as coisas para Deus, é necessário eu ter esse contato íntimo e próximo com Ele, né? E pautar as minhas atitudes no bem, porque as consequências dos meus atos bons serão boas. A lei de causa e efeito. Então eu não preciso fazer essa barganha, eu não preciso fazer essa troca, né? E se eu faço o bem para o outro sem esperar nada em troca, eu vou recolher os bons frutos que eu plantei. Porque tudo que eu planto de bom volta para mim, que eu planto de negativo volta para mim também. Então eu não preciso esperar que o meu desejo se realize para que eu possa fazer o bem para o meu próximo, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Traz alguma experiência? Quando a gente toma uma decisão, igual você falou, de não fazer algo mais ou de fazer um caminho que é difícil da gente trilhar, mas a gente se propõe a fazer aquilo, logo surgem os obstáculos, as tentações, logo surgem as diversões, né? Para nos distrair Sim. daquela decisão que a gente tomou. Sim. Então é incrível, a gente tem que ter o sim, sim dentro da gente e o não, não para o que vem muito forte, porque senão a gente não persevera. Não, e é interessante a gente observar nessa questão, em todos os lugares que a gente vai, tem alguém que incomoda a gente de alguma forma. Alguém incomoda. Aí você quer se livrar daquela pessoa. Aí o que a gente precisa entender? Não é esse o caminho. Você precisa se exercitar a sua paciência, exercitar o seu lado cristão, aprender a conviver com as diferenças, aprender a aceitar o tempo do outro e entender, muitas vezes, que aquela pessoa está sendo usada como instrumento para te testar, para testar os seus conhecimentos. Porque é muito fácil a gente falar,
Não, eu sou espírita, eu vou à casa espírita toda semana, eu participo das reuniões, eu vou na campanha do quilo, eu faço as minhas orações. Isso é muito positivo. Essencialmente, na nossa vida, isso é positivo. E aí, na hora da prova, a gente quer recuar. A gente quer se livrar dela, quer se libertar. A gente não quer passar por aquela situação. Pode falar. Você falou um ponto importante, Ana, que o não é mais construtivo. Né? Então, toda hora que você falar o não, você vai passar por isso, é o quê? Que você vai crescer. Exatamente. Esses obstáculos, a pessoa que você não... que você citou, que vai te encher o saco, aquelas coisas todas ali são todos os nãos que vai te construir, né? Então, isso é melhor para poder aprender. Aí, às vezes, pensar toda hora assim, se você falar não, se você pensar assim, peraí, se eu vou aprender, eu vou crescer, né? Porque o sim. Muito fácil. Acabou, né? Não tem mais nada o que fazer. Né? Exatamente. Você não precisa nem justificar o sim. Né? Para a criança, quando você fala o sim, ela já está satisfeita. Agora, ela quando não te pergunta por que não. Agora, se você fala não, ela quer saber por quê. Então, todo mundo vai te questionar por quê. E aí é o ponto, que eu tenho que me posicionar. Né? Eu tenho que manter a minha posição. Eu falo sempre, é muito fácil ser espírita aqui dentro, mas a gente precisa ser espírita lá fora também. Né? A nossa conduta ela tem que ser a mesma em todo lugar. Pode falar. E assim, eu falo por mim também. Às vezes a gente vai fazer o bem pro próximo e a pessoa não é grata, a gente já faz o bem esperando inconscientemente um reconhecimento, algo do tipo. Aí depois a gente fica pé da vida e pensa, por que eu fiz também, né? Tipo, não é uma coisa tão genuína assim como a gente acha que vai ser. Exatamente. Né? Quando a gente não tem um certo reconhecimento, quando a pessoa não dá um valor, é muito difícil também nessa parte, né? Sim. Eu passei por uma experiência assim também essa semana que eu fiz uma coisa e aí a gente fica assim, essa pessoa não merece, essa pessoa não merece. A gente fala assim, opa, peraí, né? Eu não posso pensar assim mais. Mas assim, são coisas que a gente vai trabalhando, a gente não tem que se violentar. Nada na nossa vida é assim, eu vou virar a chave e vai mudar. Não é. Mas eu já percebi, olha, me incomodou, eu já tenho conhecimento, eu sei como tem que ser a minha atitude, então eu tenho que trabalhar a minha atitude. Né? Eu tenho que trabalhar isso aos poucos para mudar isso dentro de mim. Porque o Santo Agostinho, quando ele nos convida a fazer essa reflexão, não é só para mostrar os nossos pontos positivos, é para que a gente veja também aquilo que a gente precisa mudar. Né? Isso é importante. E a gente tem muita dificuldade de ver. E aí, qual que é o papel dos nossos inimigos, entre aspas, nessa história? Eles vão nos mostrar. Né? Porque as pessoas que, entre aspas, nos criticam, nos julgam, não conseguem nos amar ainda nessa vida, elas vão falar os nossos defeitos. Para nos alfinetar, para nos ofender, mas elas vão falar. Então, quando alguém, nessa condição, disser alguma coisa, fizer alguma crítica, a gente tem que pensar. Porque os nossos amigos dificilmente vão chegar para a gente e vão falar. Olha, você é uma pessoa extremista, você é uma pessoa autoritária, você é uma pessoa intolerante. Né? Um ou outro ainda fala, aquele que é amigo mesmo, ele vai chegar e vai apontar o seu defeito. Mas geralmente não é assim que acontece, isso vem do lado contrário. E a gente não quer dar ouvido porque a gente não gosta daquela pessoa, a opinião dela não me interessa. Mas geralmente é ela que fala a verdade pra gente. É ela que mostra onde que a gente tem que mudar, onde que a gente tem que crescer. Porque né, os livros espíritas todos falam, no livro dos espíritos, Kardec fala, Joana de Ângeles fala, nós estamos no lugar que nós precisamos estar, com as pessoas que nós precisamos estar. E as pessoas chegam na nossa vida não é por acaso. Então, cada encontro, cada reencontro de outras vidas que a gente tem, ele tem uma razão de ser. Então, eu tenho que trabalhar, eu lembro da Sandra falando do Zé Edmundo, né? Que a gente tem que tratar bem todo mundo, a gente tem que ser amigo de todo mundo, porque a gente traz dívidas de outras vidas com as pessoas, a gente não sabe qual foi a nossa relação com ela, o que a gente fez lá atrás. Então, se a gente tem essa antipatia, às vezes no primeiro encontro você fala, nossa, meu santo não bate com daquela pessoa. É onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que me esforçar mais, não me violentando, mas eu já percebi, minha consciência já apitou, eu já tenho conhecimento, então eu vou trabalhar isso no meu íntimo, né? Porque toda pessoa é importante, os nossos inimigos também são nesse aspecto, de nos mostrar na nossa autoanálise diária aí, aquilo que eu realmente preciso melhorar. De ser mais tolerante, de aceitar mais o outro, de aceitar a opinião do outro, que também pode estar correta, mesmo que eu não concorde, mas é o ponto de vista dele.
Essa questão do não jureis também, que Jesus fala, porque ele fala muito dos fariseus, dos hebreus, dos hipócritas, né? Fariseus hipócritas, por dentro, por fora limpos e bem vestidos, e por dentro como sepulcros caiados, né? Então eles juravam em nome de Deus, mas as atitudes deles eram tão contrárias àquilo que deveria ser. Então Jesus fala, é melhor não jurar. Melhor não jurar, porque você está jurando por uma coisa toda revestida de hipocrisia. Então não jure, o seu falar basta. O seu falar, a sua conduta basta. Né? Não me interessa o que você vai falar, é a sua conduta que vai me dizer se aquilo que você está falando tem razão de ser ou não, se está correto ou não. Então eu não preciso jurar. E aí tem uma outra passagem do Evangelho também que é muito interessante, que fala assim, é a parábola dos 2 filhos, que está em Mateus também, capítulo 21, versículos 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse, eu vou. E não fui. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então, assim, olha a hipocrisia. Eu vou, mas não foi, queria enganar. E o outro falou assim, eu não vou, mas depois ele mudou de ideia, né, e resolveu dizer o sim, que era o correto naquela ocasião. Então, o tempo inteiro a gente passa por isso. Isso aqui é a nossa vida, é a nossa realidade, né? Deus falando na nossa consciência o tempo inteiro. Faça isso, faça aquilo. E a gente usando do nosso livre-arbítrio, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou. Depois a gente desiste. E às vezes a gente fala assim, não vou. Mas aí a gente muda de ideia e vai. Então, a gente tem uma vida inteira aí para fazer as nossas escolhas, para repensar. E por mais que a gente diga não quando a gente tinha que dizer sim, a gente vai sempre ter ocasião de passar, porque aquela situação vai se repetir, e a gente dá a resposta correta, né? Pode falar, Sandrinha. Eu lembrando. Tá, joia. Eu lembrei de uma história que Chico conta, né? Que certa vez uma mãe chegou para ele e falou assim, nossa, meu filho, ele tem essa enfermidade que deixa ele de cama a maior parte do tempo. Eu já vi tantas curas no centro espírita em relação a isso. Aí Chico virou para ela e falou assim, olha, ele tinha, né, a visão espiritual. Olha, seu filho não pode levantar da cama, senão vai cometer erro pior do que ele cometeu no passado. Então, essa cama, esse não que você acha para ele agora é incorreto, é o melhor sim que ele podia receber nessa vida. Exatamente. Porque se ele levantar dessa cama, ele vai se complicar ainda mais. O filho de Zé Ligó, né? O Dr. Fritz virar para ele assim, não, esse a gente não pode curar. E o filho dele questionava, pai, você cura todo mundo, você corta, você fala, acontece, e você não pode. Aí ele falava, o careca falou que você não pode. Ele chamava. Gente, é duro, né? Agora você imagina numa situação de uma mediunidade de cura e você não pode curar o seu filho. Mas é a prova da resiliência, né? Da fé, da aceitação. A questão do sim, não ali era necessário. Tinha equivalência de sim, né? Então tem que às vezes Deixa eu falar. É porque intimamente a gente sabe o que a gente precisa fazer. Lá dentro, mesmo que a gente diga não, lá tem um trem ruim que não está validando aquilo. Sim, a gente sente o incômodo, né? É um incômodo. A gente faz aquilo, mas aquele incômodo é a não validação da sua escolha. Porque quando a gente faz o certo, o que é certo, a gente se sente, mesmo que todo mundo fique boquiaberto, por que fez isso? Mas dentro de nós tem aquela validação. Sim. A gente fica em paz, né? Exatamente. A gente sente a paz. Então a gente tem que ouvir o que a nossa alma está dizendo, porque às vezes a nossa alma fala sim,
mas a nossa incúria, a nossa sombra, o nosso vício fala não para aquela decisão que seria o nosso alinhamento com o Criador. É muito difícil a gente atingir esse ponto, porque é uma briga que está dentro de nós. E a gente tem que aprender a ouvir a nossa alma. O combate que Paulo falava é esse. E aí eu tô lembrando aqui do filme do Divaldo, quem já assistiu vai lembrar daquela, né, que a vida inteira Divaldo sofreu perseguição de um obsessor, né? Desde criança ele aparecia para o Divaldo, assustava o Divaldo. Quando ele iniciou o trabalho mediúnico, ele sempre ia atrás do Divaldo. Ele tentou instigar o Divaldo ao suicídio, ele quase conseguiu. E Joana de Ângeles fala que não poderia simplesmente tirar o obsessor de perto dele. E aí, quando ele resolve, né, adotar a mãe desse obsessor, que reencarnou e foi deixado um bebezinho na porta da casa dele, e ele já não tinha mais condição de receber nenhuma criança, Joana fala com ele, fala assim, essa criança é especial, você tem que receber. E aí ele entra com a criança e o obsessor vem e fala, né, você vai ficar com essa menina feia, não sei o que, e tá, assim, vou. E vou amá-la como se fosse minha filha. E aí ele fala com o Divaldo, ele fala assim, olha, eu não consigo te perdoar pelo que você me fez, mas eu vou me afastar de você. Então, imagina a paz que Divaldo sentiu naquele instante, pelo sim dele. Né? Ele podia ter falado, eu não posso, a casa não tem mais espaço, eu não tenho mais condição de... Ele já tinha adotado várias crianças, porque ele adotava as crianças, né? E eu não posso mais, né? Do ponto de vista material, eu não posso. Mas, do ponto de vista espiritual, ele falou assim, não, é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Né? É o meu sim, que foi essa libertação dele, para que ele pudesse caminhar com mais tranquilidade. Então, são escolhas muito difíceis que a gente precisa fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente sabe, às vezes a gente se acovarda, a gente às vezes deixa para depois, mas a gente sabe, né? Aí trazendo a passagem de Paulo que eu falei aqui, que está em Romanos 7, 14, 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. É isso, né? A passagem é grande, mas isso aqui é o que basta pra gente. O bom combate que ele fala. Eu quero fazer o bem, não consigo, porque eu sou carnal. Eu estou na carne, a carne nos limita muito, mas nós temos essa força, essa possibilidade de vencer aí as nossas más tendências e continuar fazendo as nossas escolhas de uma forma positiva, criando aí uma nova geração. Hoje é dia de eleição, né, e os nossos filhos serão os futuros governantes aí do nosso país. A gente vê uma criança ou outra que a gente percebe que não está recebendo a educação devida, mas a gente vê muitas crianças que já nascem com uma inteligência surpreendente, que elas nos educam, não é? E a gente tem que seguir o mesmo padrão daquela criança para não desviá-la do caminho. A gente tem que fomentar essa inteligência, incentivar, mas com esse cuidado que Emmanuel fala no livro Pão Nosso. Fala assim, olha, cuidado com o excesso. Cuidado com o excesso no amor, cuidado com o excesso no falar, cuidado com o excesso nos exemplos, para a gente não desvirtuar essas crianças que vêm com esse propósito tão bonito, que é de, né, segundo Divaldo, num prazo de 50 anos no máximo, nós estaremos entrando aí no mundo da regeneração.
E eles têm um papel fundamental nisso. Então nós temos que dar essa base, eles já vêm com essa base, a gente tem que reforçar essa base que eles trazem com os nossos ensinamentos, com o nosso sim, sim, não, não de cada dia, que a gente sabe que é muito difícil, fazendo as nossas escolhas, deixando de lado aquilo que é material. A gente precisa do trabalho para a nossa sobrevivência, mas a gente consegue administrar, né? Às vezes a gente que é mulher, abrir mão de um trabalho por um tempo para dedicar à educação dos filhos, e nós vamos receber essa recompensa depois. No livro Nosso Lar, a tia de Lísias, Laura, ela fala que o bônus hora é em dobro para quem cuida de crianças do lado de lá. Então olha a importância do nosso papel. Olha o compromisso que a gente tem com a divindade de educar bem os nossos filhos, de dar um bom direcionamento, de falar o sim quando pode, de falar o não quando precisa ser falado o não, e trazer esse esclarecimento para eles, porque são muito inteligentes, questionadores, eles não se contentam com o não. Mostrando para eles, inclusive, do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual, lembrando eles o tempo inteiro, falando assim, olha, Deus está vendo a conduta, a sua, a do seu coleguinha que agiu errado com você, né? Às vezes a gente dá uma educação, os outros pais vão dar uma educação diferente, e a gente vê muito isso nas escolas, esses conflitos entre as crianças, porque são formações diferentes, né? Uma família às vezes busca essa espiritualidade, a outra não dá importância para isso. A criança chega na escola agressiva, ela quer bater, ela quer falar um palavrão, ela quer xingar. Só um minutinho, tá, Sandra? Porque eu lembrei de uma questão importante aqui também. Segura aí. Anota aí, mãe, anota no celular. Que é a questão do palavrão também, que está dentro desse estudo que eu fiz, né, preparatório para o nosso tema de hoje, que às vezes a pessoa, na verdade, tem a ver assim, com o poder da palavra, vamos dizer assim de uma forma mais simples. Como que aquilo que eu falo traz o efeito que as minhas palavras vão causar no outro, no ambiente, no meu universo. Aquilo que eu falo de positivo e aquilo que eu falo de negativo. E muitas vezes a pessoa acha que o palavrão, ele é um desabafo, é para extravasar. Né? Machuquei sem querer, falei um palavrão para extravasar. Então a gente tentar mudar isso em nós também, porque é uma palavra negativa. É pecado? Não é a questão do pecado, é o que essa palavra atrai para a minha vida. Né? Que tipo de energia que isso traz para mim. Né? Tem outras coisas que a gente pode falar para desabafar, para extravasar, sem precisar fazer o uso do palavrão, porque se eu falo, meu filho vai falar, e ele vai ensinar para outra criança, isso vai se propagar. Então a gente tem que divulgar aquilo que é bom. Né? Palavras positivas, coisas boas, boas atitudes. E tomar muito cuidado com aquilo que é negativo. Né? Assim como o vício do álcool, do cigarro, da droga e outras coisas que a gente precisa extirpar da nossa vida, o palavrão, as palavras negativas em si, as críticas destrutivas principalmente. Né? A criança, a gente não deve falar assim, dependendo da ocasião, é óbvio, você não vai machucar, você não dá conta, você é muito pequeno, ao contrário, a gente tem que incentivar. Vamos tentar, eu estarei do seu lado, vamos ver se você consegue, se você não conseguir agora, numa próxima ocasião você vai conseguir, porque senão a gente desestimula, a gente vai colocando medo, a criança vai ficando recalcada e depois vira um adulto que tem medo de tudo. Né? Então a gente precisa sempre incentivar os nossos filhos com aquilo que é bom, dando essa injeção de confiança, não a confiança em excesso, que a autoconfiança demais atrapalha, mas que eles tenham essa segurança de que eu preciso tentar, eu sou capaz, e se eu não conseguir, meu pai e minha mãe estarão comigo, né? Eu tenho essa base, eu tenho essa referência. Pode falar, Sandrinha. Esqueci. A importância, quero ressaltar aí dentro desse tema que você trouxe, sobre o sim, sim, não, não, a importância de pais, em primeiro lugar, que você falou, que são aqueles que recebem aquelas almas e vão conduzir aquelas almas. E tudo que os pais fazem e falam fica estruturado dentro da criança como se fossem pilares. Então os pais, depois antes dos terapeutas, os professores, porque os professores também estão ali construindo essas bases, esses pilares, e eles precisam ter muito isso aí em mente, dessa temática sim, sim, não, não. Uhum.
Os terapeutas, que são aqueles que vão ter acesso à intimidade da pessoa que está ali buscando uma ajuda. Esse terapeuta também, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, né? Eles também têm uma enorme responsabilidade sobre essa construção da estrutura do outro. E, por fim, os líderes, aqueles influencers ou líderes com cargo ou naturais, tanto faz. Mas esses que são referências, eles também são muito responsáveis pelo que eles demonstram e pelo que eles ajudam a construir dentro do outro. Sim, com certeza eles têm essa carga de responsabilidade. Nós temos muitos cantores aí que deixaram letras de músicas muito bonitas, mas que o exemplo de vida deles é triste, né? Então são pessoas que a gente... a música é bacana de ouvir, mas quando você vai ver a história de vida do companheiro, ele foi um mau exemplo em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Outro dia uma criança me perguntou, a gente pode ouvir funk? Eu falei, na minha opinião, depende muito da letra, sabe? Porque se é um funk que te ensina alguma coisa bacana, que traz uma energia positiva, um aprendizado bom, não tem problema nenhum, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é com a letra da música que a gente escuta, que a gente põe na nossa casa, que a gente põe no nosso carro, né? A gente pega essa estrada aqui perigosa todos os dias. Então, a gente tem que vigiar e orar o tempo inteiro, né? Orar pelos professores, que são os tutores dos nossos filhos enquanto estão na escola. A gente vê no grupo de pais, os pais criticando os professores, criticando a coordenação, criticando não sei o quê. E eu só, sim, penso nisso, temos que orar por eles. Orar por eles, porque a gente sabe que o trabalho deles não é fácil, eles são mal remunerados, né? E você pegar uma turma aí com 20 crianças, e hoje o que tem de criança com hiperatividade, né? E você controlar essas crianças, você manter a sala sob controle não é fácil, então a gente tem que orar muito por eles. Uma questão da música, ela é muito importante nesse sentido, e eu lembrei que também quando você falava, às vezes que a gente fala o sim com tom de bajulação. A gente quer falar o não, mas a depender da pessoa e do cargo, a gente vai falar sim em tom de bajulação, né? Eu lembrei também domingo passado, eu vi um pedacinho do Fantástico, alguns minutos que eu assisti, aí a reportagem falava dessas cidades do interior que os candidatos compram votos, né? E aí um deles deu 12 mil reais para uma mulher, e para votar nele, cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. E ela deve ter comentado com alguém que não ia mais votar, isso chegou no ouvido dele, ele queria o dinheiro de volta. E aí ela filmou enquanto ele foi na casa dela com mais 2 homens, né? E ela falou assim, olha, eu não te pedi dinheiro, eu não fui atrás de você, você veio e me deu, então é meu, eu não tenho obrigação de te devolver. E aí, eu achei assim, a gente tem que rir, porque, puxa vida, falou assim, foi o sim de bajulação, né? Não, eu vou votar em você, pode me dar o dinheiro. E depois que conseguiu o que queria, falou assim, não, eu não sou obrigada a votar, eu não te pedi, eu não quero. Os dois estão errados, obviamente, né, gente? Mas para a gente lembrar disso também, que o nosso compromisso primeiro, ele é com Deus, não com o homem. Eu falo em nível de bajular, de querer agradar os homens. Nós temos que querer primeiramente agradar a Deus, depois a nós mesmos e ao nosso próximo. Ô Elaine, e os políticos que ficam prometendo, hein? O sim, sim, não, não deles é todo... Não é? Como é que fala? Todo vinculado aos propósitos. Totalmente pessoais, né? Dizer que a prova do poder é muito complicada, né? Mas é isso, a gente toma muito cuidado com o nosso sim aí para bajular, para agradar o outro, me prejudicando a família em casa, né? Trazendo consequências, porque eu vou responder pelos meus atos lá na frente, eu sou responsável pelos meus atos. Então, sim que eu falo em tom de bajulação, querendo agradar o homem também, ele vai retornar para mim de uma forma negativa, né? E aí, para fechar aqui, tem uma frase
fantástica de Emmanuel, nessa mesma lição que a gente leu, que ele fala assim, olha, para concordar ou recusar, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Né? Porque Jesus também, quantas vezes ele falou não para os discípulos, quem já viu aí a série The Chosen, que o Tiago menor, né, ele traz uma deficiência na perna, e Jesus manda ele curar as pessoas, e um dia ele questiona Jesus, como que eu posso curar? Olha a minha situação. E Jesus fala assim, imagina o quanto você vai se fortalecer curando os outros na situação que você está. Né? Da mesma forma ele fala com Pedro, quando a esposa de Pedro teve um aborto espontâneo, e ele fala assim, isso te faz mais forte. Isso te faz crescer, porque ele se revolta contra Deus, contra Jesus, né? Por que eu tenho que ajudar os outros? Você cura todo mundo, mas você não me ajudou quando eu precisei. Sim, isso te fortalece. Então, Jesus é o mestre não só pelo sim que ele nos dá a todo instante, mas pelo não que nós precisamos também receber, que faz parte, né? Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que então tudo na nossa vida, é isso, para finalizar, a gente tem que observar o nosso padrão de equilíbrio. Né? Tudo aquilo que me tira do equilíbrio é onde eu tenho que falar não. E tudo aquilo que me traz a paz é onde eu tenho que falar sim, mesmo quando eu quero falar não. Como Paulo de Tarso trouxe para nós. Esse combater o bom combate. Então, a gente observar o nosso sentimento, a gente pensar no Evangelho, né? No estudo do Mildinho a gente fala, o Evangelho precisa ser vivenciado, ele precisa ser sentido, ele precisa ser estudado e praticado no nosso dia a dia. Então, com esse pouco conhecimento que a gente já tem, a gente já consegue avaliar. Isso está tirando o meu sono, está tirando a minha paz, é onde eu tenho que falar não. Né? Isso que está me trazendo a paz é onde eu tenho que falar sim, ainda que isso vá me sujeitar às críticas, aos deboches, aos ataques do lado contra, porque isso me fortalece. Isso faz o meu sim ser mais verdadeiro, ser mais convicto, porque né, há 14 anos atrás, quando a gente recebia essas críticas, hoje já não incomoda mais. Naquela época constrangia, incomodava. Hoje já não incomoda, a gente só pensa assim, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. O outro não consegue saber a importância disso na minha vida, mas eu sei. E eu espero que isso um dia seja importante para ele também. Pode falar, Cris. É que eu faço terapia. E aí uma coisa que eu aprendi na terapia é que quando você estiver falando sim para o outro, você está falando não para si. E aí para saber se esse não você está falando para si, se você está bem com ele. Sim. É a validação da alma. É a validação da alma. Que eu fiquei querida. Sim. Isso. É isso. Então eu achei isso importante, porque às vezes a criação, a vida da gente faz a gente falar assim, até para você estar bem com o todo, né? E esquece da gente mesmo. Sim. Né? Mas é aquilo que eu falei no início, né? A nossa base qual tem que ser? Para eu falar o sim ou não, primeiro, tá de acordo com a lei divina, tá? Segundo, como que isso reflete em mim? Isso me prejudica, isso me maltrata, isso me faz sofrer ou isso me dá paz? Né? A paz de consciência. E terceiro, o meu sim ou o meu não vai prejudicar alguém? E aí, partindo daí, eu consigo ter a certeza de que se eu tenho que dizer sim ou não naquela ocasião. Porque muitas vezes a gente vai, sim, ter que dizer o sim, querendo dizer não, mas com a consciência tranquila, porque está conforme a lei de Deus, não me prejudica, ainda que naquele momento eu não concorde muito, mas não me prejudica e não prejudica ninguém, né? Então é isso aí, fica aí para... Lembrei de um pedacinho da letra da música do Tim da Mesa, que ele fala assim, que a língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Perfeito. Então você tem que fazer a conexão entre o coração e a língua, senão você se estrepa, né? Então é isso, gente. A gente podia... Tem muitas coisas ainda pra gente trabalhar na passagem, mas por hoje é isso aí. Semana que vem você volta. Vamos continuar. Parte 2.
Agradeço a atenção, carinho de todos e fica aí essa reflexão para a nossa semana. Obrigada.